Boa tarde, Rondônia! Olha só, você que está ao vivo conosco aqui no Rondônia ao Vivo, no podcast Política com Café, sabe que nós estamos atrasados meia horinha, mas é porque nós precisamos fazer um ajuste aqui nos equipamentos para poder colocar uma pessoa que estava remota para participar do nosso bate-papo. E nós anunciamos aqui hoje, é 11/11, nós anunciamos que seria uma entrevista exclusiva, inédita, e traria assuntos, questões polêmicas e nunca antes reveladas à imprensa, e nem nos órgãos judiciais, enfim. É uma questão polêmica e nós trouxemos para bater um papo conosco aqui e esclarecer muitas questões que há anos se faz no meio político. Nosso convidado especial de hoje é o ex-deputado Nathan Donadon, ele que foi o primeiro político a ser preso no mandato nesse período da redemocratização. Olha só, é que eu não tomei água ainda, tá? Então a boca está um pouquinho seca. Então, como esse é um podcast, nos deixa livre para comentar. Enquanto isso, as pessoas estão entrando. Estamos um pouquinho atrasados, mas tem bastante gente entrando aí, tá? Então, olha só. O Nathan, ele foi condenado. Segundo o processo, ele nunca foi ouvido por um juiz e ele alega inocência, e ele veio falar dessa questão hoje aqui. Tá? Então, Nathan, ele está acompanhado do advogado César Stefanes, que é um amigo de longa data e advogado dele por um longo período também, né? Então, Nathan, seja bem-vindo ao Rondônia ao Vivo, ao Política com Café. Boa tarde, Dejani, boa tarde ao doutor César, boa tarde. Eu não sabia, tem um xará aqui, né, o Natanzinho ali. Tem um xará, é isso? Nathan Lima. Nathan Lima. É o homem que opera os equipamentos aqui. Cafezinho, César. Cafezinho. Agradecer, Dejani, pelo convite, né, pela oportunidade de estarmos aqui e falarmos de um assunto muito importante para mim, para Rondônia, para o Brasil, para aquelas pessoas que têm um carinho por mim, que torcem por mim, pessoas amigas, né, eleitores e eleitoras do nosso estado e do Brasil também, porque na época nós fomos notícia nacional por um bom tempo, né, Dejani? Então, quero todos já cumprimentei. E é um prazer estar com você mais uma vez aqui no podcast do Rondônia ao Vivo. Então, Nathan, e é uma cobrança de pessoas que gostam de você e que acreditam em você, tanto no meio político, lideranças ou pessoas simples, sempre elas questionaram. O Nathan precisa falar, contar a sua história, trazer até nós a sua versão da história. E você seguiu respondendo judicialmente a uma acusação de um período bem anterior à sua entrada na política, né? E as pessoas vinham cobrando. E eu lembro, Nathan, que há cerca de 2 anos e meio você me procurou dizendo que você queria conversar com as pessoas, você queria trazer a sua versão da história. Desse período, nesses 2 anos e meio, nós não encontramos a oportunidade certa e agora nós estamos aqui. Então, vamos conversar e vamos falar disso aí, Nathan. Bora! Bora botar para fora isso aí, Nathan. Estamos aqui para isso, né, Dejani? Olha que legal. Trazer todas as informações que há mais de 20 anos, né? Com licença. Exatamente há 27 anos que eu venho guardando isso comigo. Há 27 anos, e nós vamos aqui devagarzinho desdobrando com relação a tudo isso, né, Dejani? E você está disposto a abrir o jogo de coração limpo e falar tudo o que diz respeito a essa questão? Com certeza, Dejanir.
ao longo desses 27 anos, mais precisamente 21 anos, quando eu fui eleito deputado federal em 2005, né? Entrei como deputado federal, 2005 para 2025 é 20 anos, né? E eu venho sofrendo muito com isso, né, Dejanir? Eu venho sofrendo muito com críticas, com injúrias, com difamações, né? Eu, a minha família, os eleitores que votaram em mim também, viu tudo isso acontecendo comigo, e só viu uma versão da grande mídia, né, da época, e na verdade a grande mídia também, o que interessava a mim, eles não publicaram, né? Tanto é que a grande mídia deu destaque à cassação, mas escondeu a absolvição. Então isso, e a população não sabe exatamente a verdade sobre todos os fatos. E eu tenho andado, Dejanir, de cabeça erguida ao longo desses anos. E até muitas pessoas, ou algumas pessoas, eu percebi assim, e até nas redes sociais, né? Eu participava de alguns eventos, aí depois eu vinha alguma pessoa ali falar, poxa, mas o cara não tem nem vergonha na cara, né? Tá aí no meio das pessoas e tal. Mas é justamente por eu ter vergonha na cara que eu nunca baixei a cabeça. Porque eu sempre tive a consciência tranquila que eu nunca participei de nenhum desvio, de nenhum centavo da Assembleia Legislativa quando era diretor financeiro em 96, que não tem nada a ver com o meu mandato. Nada a ver. Tá certo? Então, é por isso que eu sempre andei de cabeça erguida, respondi às pessoas. Porque, de fato, hoje vai ficar muito claro aqui o porquê. Que eu sempre disse, né? Que eu fui acusado e condenado por coisas que eu não fiz, acusado e condenado por algo que eu não pratiquei, tá certo? E hoje vai ficar muito claro aqui essa verdade, de que realmente eu fui inocente. Tá. Natan, para começar, você aí de casa, nós temos uma pessoa remotamente aqui, conectado conosco, que vai contar uma história. A partir dessa história, Natan, nós vamos debater aqui e conversar. Está aqui o advogado César Stefanes, que acompanhou tudo isso, e a gente vai falar desse assunto. Eu gostaria de chamar aí, que está online, a Maria Coelho. Ela é a viúva do meu Marcos pai, Donadon, que é o pai do Natan, do Melk, do Marco Antônio, enfim, é o patriarca da família e o ponta de lança da família na política, é o precursor da história, da trajetória política da família Donadon, que começaram lá em Cerejeiras. E ele foi o segundo administrador de Cerejeiras, né? Isso na década de 80, na né? década de 80. O primeiro prefeito eleito em Colorado Oeste. Isso. Tá certo? Então, meu pai. Então, a Maria vai contar uma história pra gente. Presta atenção nessa história, gente. É incrível essa história e você não sabe. E eu desafio qualquer pessoa a dizer que sabe dessa história. Porque eu acabei de ouvir e eu sei que ninguém sabe dessa história. Então, a Maria vai contar. Consegue pôr a Maria aí? A viúva do Maria Coelho, a viúva da Maria. Está aqui a Maria. Opa! Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem. Tá, Maria, conta para nós o que você tem para contar. É importante, olha, uma senhora idônea, de 72 a Maria tem. Ela, né? 72 anos a Maria, pessoa idônea, e com certeza que a Maria vai falar é uma verdade. Conta para nós, Maria, o que aconteceu então? O Natan pediu para eu perguntar. O que aconteceu em 1998 naquela questão daquele processo da Assembleia Legislativa, que foi o estupim, o início do processo que culminou nesse desgaste da família, prisão do Marco Antônio, enfim, da família toda. Você quer contar para nós brevemente, ou então eu vou fazendo as perguntas e você vai respondendo? Como você prefere? Ó, eu posso contar, né?
Que já quer saber? Pode contar, Maria. Estamos aqui para ouvir. O pessoal está ansioso para te ouvir, Maria. Então, é triste, mas é a verdade, né? E, como diz a Bíblia, fala que a verdade nos libertarás, né? Então, essa é a verdade. E foi quando o pai deles, quando soube que estava julgando eles que tinham roubado isso e aquilo, ele ficou muito agitado, ele tinha o diabetes, né? Aí ele já mandou ir lá recolher todas as caixas de processos, né? E nós rasgar aqueles processos, nós não sabendo que aquilo ali era a prova como eles não tinham, devia nada, né? Que estava tudo, era uma coisa que ele achando que estava livrando os filhos, acabando, ele jogou os filhos dele perdido, ele teve de prisão e tudo, né? E nisso ele ficou numa fadiga tão grande, foi juntando documento e a gente rasgando e jogando e fazendo aquele pampeiro com aqueles documentos, né? Quando nós soube que os documentos eram a verdade dos meninos, que é o Natan e o Marco Antônio, ele entrou em depressão e já começou a ficar doente, e daí foi o fim da vida dele, na verdade, que aí ele começou a vomitar sangue, ele ficou muito triste, ele não dormia mais, ele andava pela casa a noite toda e falando, eu nunca queria que meus filhos passassem com um bandido, e eu fiz uma coisa errada, rasgar os documentos que provava que eles não deviam nada para a justiça e para ninguém, né? E aí ficou... Maria, é o seguinte, só explicar para o pessoal que está ouvindo. Esse processo de mídia funcionou assim. Quando existe um processo de mídia, o órgão, no caso a Assembleia, ela manda as mídias para os veículos devolvem os prints, e a confirmação foi publicado para justificar o pagamento. E essas pastas contendo esses documentos é que vocês pegaram, é isso, Maria? Ele que chegou até ela. Essa que nós pegamos e rasgamos, achando que estava ajudando os meninos, acabando, nós estávamos jogando eles no fogo, jogando no... Quando o seu Marcos soube que ia ter uma operação Assembleia, o seu Marcos pegou esses documentos e rasgou. E pôs nós para rasgar. E nós foi rasgando. Eu não me lembro, não. Sei que era funcionário da Assembleia. Minha mão chegou a inchar de tanto rasgar documento, que era muitos documentos, prova de pagamento e tudo. E então a gente fez. E ele achando que estava fazendo, ele ajudando também, né? Mas quando ele descobriu, para ele foi o fim do mundo. Aí já tirou o mundo dos pés dele, ele ficou apavorado, que falou que não fez filho para ser ladrão, tomar nome de ladrão injustamente, e nem ir para cá, muito menos ficar na cadeia igual os meninos ficou, pagando uma coisa que eles não deviam, que tinha as provas, e nós destruiu as provas, nós era o culpado de ter destruído, né? Ele era culpado porque ele mandou, era só obedecendo, né? Ele mandou, pode falar. Você ajudou a rasgar esses documentos. E o que vocês fizeram com eles? Vocês queimaram? O que foi feito? Fomos dando descarga, nós tinha 4 vasos, né? Nós tinha 4 banheiros, fomos dando descarga, rasgando miudinho, e jogando no vaso e dando descarga, achando que ali nós estávamos fazendo grandes vantagens, né? Que se queimasse, pelo menos algum pedacinho de papel podia sobrar, né? Pois nós deu descarga, viu? E
isso até eu acabei ficando doente de lá para cá, eu peguei uma depressão, de saber que eu ajudei por os meninos que nunca fez uma coisa errada, e a gente destruir a prova que era a prova que eles não devia nada. E eles ficam ganhando nome de ladrão, igual a gente escuta, né? E isso é um sofrimento para a gente. E se o pai deles fosse vivo, que daí o pai dele foi indo e foi até que morreu, né? Tá, Nós ele não teve a oportunidade de contar essa história na justiça, é isso? Porque ele Ele faleceu. não teve a oportunidade de contar isso, que senão, se ele tivesse contado, mas quando começaram a apertar em cima dos meninos, ele já tinha morrido. Então, o Natan estava até com ele em Curitiba depois, e eu fui, e ele ali, ele ficou, morreu, né, em Ele cima da não teve, mesa. ele não teve oportunidade Foi isso que foi a tristeza dele, de não ter oportunidade de falar que ele era o culpado. E aí ele deixar os filhos dele sendo julgados por uma coisa que não fez, né? Então, não devia. E foi muito triste para ele que ele não dormia mais, por isso ele adoeceu. Ele já começou, andava a casa toda à noite, eu falava, vem dormir, Marco. Ele falava assim, eu não criei filho para ganhar nome de ladrão, piorou injustamente ainda, e eu não posso provar que os documentos nós rasgamos, nós fizemos isso, aí aquilo era muito triste para ele, e ele chorava, ele era um homem muito forte, que o Marco Donadon, pai dos meninos, era muito forte, um homem íntegro, e tinha duas faculdades, mas ele derreteu, ele virou uma criança, só vivia chorando, reclamando sobre isso, e aí foi aonde foi o fim da vida dele. Aí os meninos, depois, quando os meninos foram presos, ainda eu falei assim, oh meu Deus, se o Marco tivesse vivo, visse esses meninos presos, ele ia arrebentar a cadeia e ia querer ficar lá dentro no lugar dos meninos. Porque Então você acha que eles não trouxeram essa história, nenhum deles trouxe essa história para a justiça? Você acha que eles não trouxeram essa história para não culpar uma pessoa que nem estava ali para se defender? Você acha que é mais ou menos isso? Que é uma pessoa que já tinha morrido, né? Que ele se ele tivesse vivo, ele ia se defender. Ele ia falar que rasgou mesmo. Então, como eu estou falando aqui com toda a minha convicção, né? Minha sinceridade que eu tenho pelos meninos, e outra que eu tenho certeza, e nós rasgava papel que era de pagamento. Aí foi muito triste quando a gente descobriu que aqueles papéis seria a defesa dos dois meninos. Tá, Maria, só a última pergunta para a gente liberar você ficar de boa aí e assistir o resto do nosso bate-papo, e nós vamos esquentar aqui. A última pergunta é o seguinte: tinha mais pessoas junto com vocês? O seu Marcos, a senhora, Dona Maria, tinha mais alguém rasgando esses documentos e jogando Era na muito privada? papel. Porque era muito Tinha umas papel. Só pessoas vocês que eu dois não me dias, lembro, dias, eu dias, não conhecia, sabe? Que nós morava, como nós morava num apartamento, e a gente não tinha conhecimento com as pessoas, a gente era dois, ali, né, Natanzinho? O Natan é o nosso Donadon, operador. ele era muito... Também tem outro Natan aqui. Então, oi? né? E o pai dele, pois é, como a gente vivia cuidando do avô, que é o nono do Natan, a gente não tinha conhecimento com as pessoas lá na Assembleia e tudo, e veio gente da Assembleia e ajudou a rasgar, mas nós não sabemos nome nem nada, eu não sei o nome nem nada, e nem o Marcos sabia. Nós estávamos ali com aquele pessoal de fora, e a gente ficava até meio agoniado, né? Porque toda a vida a gente teve uma certa, como fala, assim,
A gente não gostava de nada que fosse errado, né? E ali a gente achando que estava fazendo vantagem, né? Mas acabando, Só uma coisinha para a gente encerrar contigo, só uma coisinha. O Marco Antônio e o Natan, eles estavam juntos, estavam na cidade, ou eles estavam, na época era campanha eleitoral, um mês antes das eleições de 98. Eles estavam no interior ou eles estavam... a Maria está ali ainda, né? Então, eles estavam no interior ou eles estavam junto? estava em campanha na campanha, né? E isso sobrou, nós fez isso e eles na campanha. E eles não estavam na cidade. E aí, o pai deles, quando descobriu, outras pessoas vêm falar, e um falou, né? Aí a gente começou a agonia de saber disso, que nós tínhamos feito essa proeza, né? Como se diz. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos continuar daqui. Você contou a história. Tá aí a Maria. Quer falar alguma coisa? Mas acho que não, né? Não, eu acho que tá tranquilo. A história já foi contada, tá tudo certo. Você quer falar mais alguma coisa, Maria, que seja importante? Você que sabe. Não, eu só quero falar de novo que esses meninos não devem nada. Os papéis que foi a prova da defesa deles foi rasgada pelas nossas mãos e que o pai dele mandou e nós obedecia, nós estávamos obedecendo, né? Que achando que estava fazendo uma grande coisa para eles, né? E acabando, nós estávamos não estou sabendo falar a palavra. Julgando os meninos sem e igual onde eles ficou ganhando nome de ladrão. Até hoje tem gente que não tem educação, fala que eles é ladrão. Ele não é ladrão. Esses meninos, foi criado na Bíblia, eles conhecem a palavra de Deus, que o pai deles ensinou eles muito bem quando tinha reunião. Agora nós temos pouco tempo aqui para continuar, então eu quero te agradecer muito a sua participação. Obrigado, Maria, por ter participado conosco aqui. Valeu. Continuando daqui, Natanzinho, ok? Natan, a pergunta testemunho bombástico, né, Dejanir? Bombástico. Agora, a pergunta que não quer calar, Natan. Pois é. Por que você traz esse assunto à tona hoje? Ô, Dejanir. Primeiro eu tô tirando uma jamanta das minhas costas, né, cara? Uhum. Tirando uma jamanta das minhas costas. Certo. Nesses 27 anos eu aguentei calado. Porque se eu contasse isso antes, um tempo atrás, logo depois que ele tinha morrido, e ninguém ainda tinha respondido por esse processo, né? Uhum. Eu teria sido um filho covarde, eu teria sido um filho frouxo, um filho que não honrou o pai na hora que precisou, porque o pai fez isso, gente. O pai fez isso na intenção, porque alguém levou esse processo lá no apartamento do meu pai, aqui em Porto Velho. E eram muitos volumes, era grande a documentação, porque tinha nota fiscal, tinha recebimento de comissão, tinha uma comissão de recebimento de serviço, tinha parecer do procurador-geral da Assembleia dando ok para pagar, tinha auditor interno que também despachava que está apto a pagamento, tinha a comissão, enfim, para mim só chegava a nota fiscal toda atestada e com muito documento, porque essa empresa da mídia da época foi uma empresa, foi licitado, e essa empresa ganhou essa licitação, então a Assembleia pagava para essa empresa e ela fazia os pagamentos para as mídias do Estado. Naquela época a gente nem tinha site, eram jornais, né? Era jornais, certo. Tinha o Estadão, Diário da Amazônia, TV Rondônia e todos os sites do interior. Essa empresa pagava. Essa empresa, certo? E então, na hora de pagamento, de receber, ela trazia... Eu estou falando porque eu fui um período só, mas teve diretor financeiro antes de mim,
teve eu e depois de mim também. Tem várias pessoas. Quando aconteceu essa operação, você não era mais o diretor. Quando aconteceu, eu já tinha saído há mais de 4, 5 meses. 8, né? Eu já não estava mais na Assembleia, porque eu já tinha me afastado no prazo eleitoral, para desincompatibilizar, em 98, para eu já começar a fazer a campanha. Porque naquela época, 3 meses de campanha. Hoje é quase 5 dias. Então, eu já me afastei uns 4, 5 meses antes, e depois o presidente da Assembleia, que era o meu irmão, ele nomeou, evidentemente, um outro diretor financeiro no meu lugar. Então, esse período que eu fiquei lá, de 1 ano e pouquinho, como diretor financeiro, então os pagamentos que eu fazia, essa empresa trazia para mim toda a documentação. E passava por uma comissão de recebimento de serviço. Certo? Notas fiscais, toda atestada, parecer de procurador, parecer de auditor, do auditor interno. Quem mais? Tinha comissão para tudo naquela época, certo? Então, eu fazia os pagamentos. Competia a me pagar, né? Tinha que pagar, prestou um serviço e tal. Então, toda essa documentação de anos ali, eu me lembro, né, no departamento financeiro, era um pouquinho maior que isso aqui. Rapaz, cada mês que pagava, era tanto assim o volume, altura. Era muitos jornais, era muita coisa, muito papel. Eu ouvi dizer que dava uns 2 metros cúbicos de papelada. Por aí. Olha. Por aí. É muito papel, muito papel. Todo mês. Então, esses papéis foram parar na casa do meu pai. Alguém levou. Aí a gente vai ter que começar a contar a história, porque tem uma invasão na Assembleia, né, do MP, que invadiu a Assembleia. E aí esse processo saiu antes, né? Saiu antes da invasão do MP, que foi parar na casa do meu pai. E o meu pai, eu estou imaginando aqui, né? Porque eu só fiquei sabendo dessa história tempos depois. Eu estava em campanha, passou tudo. E depois que eu fiquei sabendo do ocorrido, certo? E foi parar na casa do meu pai, isso aí. E o meu pai tinha um soalho, forro, e eles guardou tudo no forro lá em cima. Eu imagino que alguém que foi levar esse papel lá deve ter feito um fantasma na cabeça do meu pai. Falou, isso aqui, seu Marco, o senhor cuidado com isso aqui, porque isso aqui é aquele outro coisa e tal. Então ele imaginou que aquilo dali seria um problema para os filhos dele. É o que eu imagino, né? A Maria acabou de falar sobre esse assunto aí. E ele destruiu os papéis, destruiu as provas, destruiu notas fiscais, destruiu o parecer. Toda a documentação que comprovava a minha inocência e a do Marco Antônio, o pai destruiu. Tá, para o pessoal de casa entender bem. Na época, 98. 98. Isso aí aconteceu um mês ou pouco antes das eleições, é isso? Por aí. 2 perguntas sobre esse detalhe. Na época não era todo mundo que tinha um telefone e condições de... eles não conseguiram contato com você? Não. Não conseguiram contato. Não, eu fiquei sabendo, sabe como? Você está falando do seu pai contactar com vocês para ver o que não, fazer. isso aí não houve, não. Não ia conseguir, não conseguiram Não houve isso, não. Não houve tentativa de contato. Houve, não. Outra questão, Natan, sobre... até me fugiu a pergunta aqui. Puxa Natan. vida. Tá. Toma um café que você vai refrigeradamente. Pelo amor de Deus. Natan, sobre o telefone, não conseguiram contato, é isso? Você acha que era um período eleitoral, vocês estavam confrontando o sistema, que vocês lançaram candidatura ao governo, a deputado federal, estadual, com uma estrutura, com um grupo, enfrentando um governo da época, quem estava no poder na época e que tinha muito acesso à promotoria, ao Ministério Público, etc. Você acha que isso aí foi uma armação, uma tentativa de acabar com o jogo político no tapetão, digamos, no período eleitoral? Você acha que fez parte do jogo político isso aí? Ou não? Fala para mim. Dejadir, e quem está nos ouvindo? Porque, gente, toda operação em período eleitoral, faltando 1 mês, 2 para as eleições, toda operação é política, tá? Porque se houver alguma coisa errada, eles teriam feito antes, se houvesse, né? 1 ano, 2, 3 antes. Então, geralmente é assim em qualquer âmbito nacional, estadual, municipal, no Brasil inteiro. As operações acontecem geralmente uns dias antes da eleição. Então,
Você suspeita disso também, Natan? Dejani, totalmente. Nós viemos a conhecer realmente que existia um poder que eu vou dizer, chamar de sistema, porque é um poder que ele é invisível, mas ele existe, ele acontece, ele tem força, ele tem pressão. Nós não sabíamos, quem fala nós? Eu, Marco Antônio e o Melk. Em 98, eu tinha 28 anos, o Marco Antônio, 21 anos de idade, presidente da Assembleia, 21 anos, e o Melk tinha 30 anos. O Melk era prefeito de Colorado Oeste nessa época, em 98 não, era isso quando... Vilhena já. Não, já era de Vilhena, né? Então, o Melk, prefeito de Vilhena, o Marco Antônio, presidente da Assembleia, e eu vindo como candidato a deputado federal. Então, nós emergimos na capital, quando o Marco Antônio veio para deputado estadual em 95, nós viemos aqui no ninho de cobra, de raposas, de velhos políticos que dominavam na época, né? O governo do estado, o sistema de um modo geral, e nós não sabíamos que nós íamos receber pressão, perseguição. As pessoas diziam, mas nós era muito simples. Nós não tínhamos maldade no coração. O meu pai era um homem trabalhador, um homem simples, viemos da roça, enfim. Então nós chegamos aqui em Porto Velho em 95 e presidente da Assembleia assustou todo mundo, né? O poderio da época, tá certo? Então na eleição de 98, quando o Melk veio para candidato a governo, eu para deputado federal, o Marco Antônio na reeleição de deputado estadual, nesse momento, nós recebemos essa perseguição. Na época, o sistema, as forças políticas e outras forças que governavam o Estado, chegou até mim isso daí, com toda convicção, que foi arquitetado essa invasão na Assembleia, até porque nunca tinha havido invasão na Assembleia do Ministério Público. E depois disso, nunca mais houve, só aquela ocasião. Até porque não pode o Ministério Público invadir um poder, né? Tá certo? O Marco Antônio, ele era o presidente, era muito novo, mas ele fez o que pôde, ele tentou segurar no peito isso daí. Mas o que aconteceu, que foi arquitetado pelo governo da época, que tinha um parente como membro do Ministério Público, arquitetaram essa invasão na Assembleia para encontrar alguma coisa, ou mesmo que se não encontrasse, mas desse o gancho, desse o motivo, para sair de lá alguma coisa, para nos atacar, para nos derrubar. Porque um escândalo naquela época seria praticamente o nosso fim. Assim como foi tudo isso daí, isso arrebentou com a gente. Arrebentou com a gente. O Melk veio ao governo, eu vim para deputado federal, o Marco Antônio para estadual, mas a partir dessa entrada do MP na Assembleia Legislativa, que começou a ocorrer esses problemas com a gente. Natan, tem uma pergunta de um seguidor meu aqui, dizendo que você, aliás, Rondônia inteira sabe que você, Natan, é o cérebro político da família Donadon, é o estrategista. Você acha que esse fato aconteceu e você foi o principal foco? Você acha que isso foi uma tentativa de minar ou acabar com o cérebro da família Donadon e consequentemente, do poder político que se levantava na época? Foi o Fausto Lima que perguntou isso aí. Porque, Natan, eu vou até conversar sobre o que o Fausto falou. Realmente, Natan, todo mundo sabe, ser notório, que o Natan Donadon é o cabeça da família, o estrategista político. Você não estava no mandato, teve uma operação na época, e você foi o cara que mais pagou da família. Você foi o cara que mais foi prejudicado com isso tudo, que mais sofreu com isso tudo. E nunca, depois disso, nunca você teve nenhum processo, você exerceu 3 mandatos, picado, mas não teve processo, não teve acusação de corrupção nenhuma, mas na época houve esse fato. Seria para
atingir diretamente o cérebro da família, seria isso, Natan? Primeiramente, eu fico lisonjeado pelo cérebro, mas é exagero, a gente não é cérebro de coisa nenhuma, né? Mas a gente respeita quem pensa assim, a gente tenta acertar e tentei sempre fazer as coisas certas e orientar, né, aquelas pessoas que a gente podia orientar a fazer a coisa certa também. Mas Dejani, tanto é verdade que acertou em mim. Acertou em mim. Você vê que de 98 para cá, começou-se então um processo contra mim. Por quê? Porque o MP, quando entrou na Assembleia, isso eu estou falando de coisa que eu soube depois. Né? Não é, eu estou falando de coisa de um ano depois que eu fiquei sabendo. Isso que eu estou falando agora aqui, não é no momento. Eu estava em campanha, né? Depois que passou a campanha que eu fiquei sabendo como é que foi essa questão. Quando o MP invadiu a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, eles encontraram cópias de cheque desse processo. A única coisa que o MP encontrou desse processo foi cópia de cheque. Por quê? Porque todo esse material, todos esses comprovantes dos pagamentos referente a esses cheques foi levado para casa do meu pai e a Maria acabou de falar que destruiu. Então eles encontraram cópia de cheque. E cadê as notas fiscais? E cadê o serviço prestado? Cadê tudo? Tá. Natan, você foi condenado por não ter comprovado esse gasto por conta da falta desses processos? Foi. Essa foi a condenação? Foi. Essa foi a condenação. Foi. Outra pergunta, para ser bem objetivo aqui, Natan. Eu tenho duas importantes, mas a primeira, o que você alegou perante o juiz do caso? Você foi ouvido por algum juiz? Não foi ouvido por nenhum juiz. Você nunca foi ouvido por um juiz? Que eu me lembro, que eu saiba, não. Fui o César? Doutor César Stefani. Não, eu não me lembro disso. A instrução, ela foi para o STF e simplesmente ela foi concluída, né, a instrução sem haver, sem o direito, foi peticionado no processo a busca dessas provas, as empresas que prestaram serviço, mas lá no STF não evoluiu nada da questão da instrução processual. Simplesmente era um momento que tinha que julgar e aquilo foi para a pauta e julgou do jeito que estava. Julgou do jeito que estava. Ele não teve a oportunidade de apresentar uma defesa. A defesa foi feita. Foi feita, mas não a fala dele. Nunca foi a defesa é uma petição que o advogado apresenta lá, né, contestando todos os fatos, mas processo é prova. Uhum. Né? No processo criminal, a prova, quem tem que produzir é o Ministério Público. Certo. Mas como nós não tínhamos mais acesso a esses documentos que, como a Maria falou, que foi destruído, deveria buscar outros meios. O STF, lá na instrução, deveria oficializar quem na petição da defesa do Natan tinha quem recebeu esse dinheiro. Certo. Mas não interessava naquele momento. Tá, então vocês explicaram ao Ministério, à Justiça, que foram feitos os pagamentos e poderiam ser anexados à segunda via de notas fiscais, depoimento de empresas que tinham recebido. Isso. Vocês conseguiriam provar, mesmo não tendo aquele processo. Se fosse uma instrução de forma normal, respeitando todos os prazos das partes, com certeza. Tá. Deixa eu só acrescentar o que o César está falando, o doutor César aqui. Na época que eu ainda... deixa eu ver, de 98, eu fiquei um tempo, né, sem mandato. Mas na época, os meus advogados, aqui de Porto Velho, eles pediram a quebra de sigilo. Aqui, isso foi em Rondônia ainda, foi na Justiça de Rondônia. Certo. Eles pediram a quebra de sigilo dessa empresa que recebeu o dinheiro e também pediu para quebrar o sigilo dos veículos de comunicação, porque ali ia encontrar os pagamentos. Uhum. Não foi autorizado. Não foi autorizado? Não foi autorizado. Não foi autorizado. A Justiça de Rondônia quebrou meu sigilo bancário, meu sigilo telefônico, sigilo fiscal, inclusive da minha mulher, à época, quebrou o sigilo telefone dela, fiscal e tudo. Não acharam nada. Mas como que ia achar? As empresas que receberam. E as provas
O pai destruiu. Na melhor das intenções, ele fez isso. Aliás, se o pai estivesse vivo, ele era o primeiro a fazer isso há muito tempo. Ele, como amava os filhos dele, ele jamais ia deixar nós pagar esse altíssimo preço. Ele viria. E não, foi eu que fiz isso. Eu tenho certeza, se acaso o meu pai estiver me ouvindo nesse momento, se ele estiver me vendo nesse momento, eu tenho certeza que ele deve estar me aplaudindo de pé. Porque isso ele queria fazer há muitos anos. Mas ele morreu logo em seguida. E a morte do meu pai teve tudo a ver com isso. Ele, como a Maria falou, ele entrou em desespero. Ele ficou doente. Porque quando ele ficou sabendo que aqueles documentos que ele destruiu lá, ele e o pessoal que estava com ele, eram os documentos, eram as provas necessárias para nós anexarmos na acusação que nos pesou naquela época, que foi desvio de 8, 9 milhões, porque era o valor que foram pagos para as empresas. Então, certamente o pai teria feito isso. Então, o que eu estou fazendo hoje aqui, eu tenho certeza que o meu pai teria feito isso há 20, lá atrásão, ele teria feito isso. Mas, Dejani, então eu falei aqui que foi quebrado meu sigilo bancário, telefônico e tudo. Mas nunca acharam nada. E meu advogado pediu para quebrar o sigilo dessas empresas que recebeu dinheiro, também não foi autorizado. E outra coisa, Dejadir, e o pessoal que está me vendo lá, me assistindo, antes de ser diretor financeiro da Assembleia, eu fui secretário de Fazenda no município de Colorado, quando o Melker era prefeito. Eu tinha experiência nessas questões públicas. Eu conhecia bem a lei 4.320, eu conhecia bem a lei 866, que ela dispõe sobre licitações de contratos públicos. Eu conhecia. Eu era muito criterioso. Pensa num cara criterioso, era eu. Tanto em Colorado, quando eu era secretário de Fazenda, como aqui em Porto Velho. Rapaz, eu cansei de levar processo para minha casa para estudar à noite. Porque lá no Departamento Financeiro da Assembleia, ou lá em Colorado, quando eu era secretário de Fazenda, você atendia a gente o dia inteiro, os fornecedores. Então não tinha tempo para examinar o processo. Então, antes de pagar no dia seguinte, eu levava para casa para analisar. Foi desde o memorando até a nota fiscal, que é o finalmente do processo, né? Então eu examinava tudo, o César lembra disso. Eu era muito criterioso. Então, quando eu fiz esses pagamentos na Assembleia Legislativa, rapaz, eu examinava tudo, vinha todo certificado, tinha uma comissão de recebimento de serviço, tinha parecer do procurador-geral da Assembleia, tinha parecer do auditor interno, né? Enfim, e os comprovantes de pagamento. Aí sim eu fazia os pagamentos. Tá certo? E diga-se de passagem, o que foi debitado na minha conta quando eu era deputado federal, a gente vai ter que falar sobre isso. A grande mídia, eu fui eleito deputado federal em 2005. Esse processo daqui foi remetido para o STF, porque aí era o STF para julgar isso daí. Foram privilegiados. Mas eu não tive privilégio, não. Eu queria fugir do privilégio e me pegaram sem eu querer. Porque eu não tinha intenção nenhuma de ter foro privilegiado, porque eu nunca tive. Só levei ferro lá nesse foro privilegiado. Dejani, então, quando eu fui eleito deputado federal, então a grande mídia descobriu esse processo e começou a bater em mim. E como o deputado federal, a mídia nacional tem interesse, porque é o Congresso Nacional, certo. Então eles disseram que eu roubei os 8, 9 milhões. A grande mídia. Até hoje, adversários covardes meu, espero que daqui para frente eles parem de fazer isso, mas se fizer também, a consciência vai ser dele. Até hoje, ainda mais está agora iniciando o processo eleitoral do ano que vem, já tem adversário fazendo vídeo aí, dizendo que eu roubei 9 milhões de novo. Não, para com isso. Então, eu creio, a partir de hoje, depois dos fatos esclarecidos, né, como está sendo hoje aqui, as pessoas botam a mão na consciência e reconheçam que realmente eu sou inocente disso tudo. Tá, Natan, mas os adversários agora, eles vão tentar pegar outro gancho. Por isso eu vou perguntar de novo, de repente você esclarece melhor. Tá, vamos lá. Por que você trouxe esse assunto sobre o seu pai, sobre o que aconteceu agora? Só traz para nós essa questão. Por quê? Porque você já pagou tudo
Porque na época você ia jogar isso para uma pessoa que não estava ali para se defender. Porque conta para nós por que você trouxe essa verdade. Porque era vontade do seu pai. Enfim, fala para nós por que você trouxe agora essa verdade. Pois é. Se eu tivesse trazido essa verdade antes do julgamento, antes de alguém ter pago por isso, eu estaria jogando sobre o meu pai essa responsabilidade. Eu estaria culpando ele. Se eu dissesse isso aqui que estou dizendo hoje, lá há anos, quando ele era vivo, ou mesmo depois que ele morreu ao longo do tempo, eu estaria culpando uma pessoa que tinha morrido, e eu estaria atribuindo culpa a ela. E nós aprendemos, desde criança, que vós filhos, sede obedientes aos vossos pais, porque isso é justo ao Senhor. Aí o versículo continua, dizendo assim, honrai o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e fazer isso, né? E serão prolongados seus dias de vida na terra. Então, honrar o pai e mãe sempre foi algo, não só meu, como da família, isso aí era sagrado, né? Então, eu resolvi ficar com isso comigo. E fui acusado pelo STF, eu falei algumas coisas sobre isso na minha defesa, mas eu nunca contei que o meu pai tinha destruído isso daí, porque eu seria covarde se eu não assumisse essa responsabilidade, esse rojão, e jogar isso para o meu pai, seria covarde. Mas como hoje já cumpri, já paguei, tá certo? Ninguém pode culpar o seu pai, mas nem culpar o meu pai, porque eu já paguei. Se tiver alguma culpa, eu já paguei pelo meu pai. E paguei absurdamente 13 anos e 2 meses de prisão. Eu fiquei 2 anos e meio na cadeia. Inclusive, nos primeiros 6 meses, eu fiquei numa prisão chamada solitária lá, rapaz. Para chegar nessa prisão que eu fiquei lá 6 meses, quase morri lá. Mas eu sempre aguentei calado, quietinho, pagando, para não dizer, para não botar o meu pai nessa história. Ele tinha falecido, né? Aí eu ficava assim, sem jeito, para botar meu pai que faleceu. O que vão pensar, né? Ó, o Natan agora tá culpando o pai dele para se livrar, para não... Né? Mas e por isso eu paguei. Porque se devia alguma coisa pela destruição desses papéis, eu paguei. Eu paguei e paguei caro, gente. Fiquei 3 mandatos sem deputado federal. Fiquei 3 eleições sem participar. 3 eleições. Minha família sofreu muito. Eu fui execrado nacionalmente pela grande mídia. Sofri um escárnio, eu sofri muito com isso. Meus filhos na escola sofria com isso, porque eles eram dona Dom e dali começavam a fazer gracinha com os meus filhos. Ele sofreu muito também. Eu fiquei 2 anos e meio preso, em regime fechado. Gente, por algo que eu não fiz. Mas eu resolvi assumir esse BO, para não dizer que foi meu pai. Hoje, que já paguei tudo, não devo nada, então por isso que eu estou falando essa verdade. Então, e automaticamente está absolvido teu pai, já está pago, você já pagou, então você não está acusando teu pai, você está jamais contando uma história, é isso? Contando uma história, jamais acusando meu pai. Eu aplaudo ele, porque a atitude que ele teve na cabeça, o que vale é a intenção do coração. Não é as ações em si. Ele, na cabeça dele, aqueles papéis que foram levar até o apartamento dele, aquilo ali ia causar um problema para os filhos dele. Para mim, para o Marco Antônio. E isso lá, ele não me consultou, não consultou o Marco Antônio, não consultou ninguém. A Maria acabou de falar, ele mesmo tomou atitude, tomou decisão, porque ele achou que aquilo ali fosse prejudicar o filho dele, e prejudicou fazendo a destruição. Porque quando foram buscar esse processo lá na casa dele, já não estava mais. Aí que ele caiu em si, do tamanho do erro que ele cometeu, de destruir tudo aqui e deu descarga, né? Então eu estou contando uma história apenas para a população saber, porque o meu pai já morreu ele morreu em 89.
99. 99, Isso. tá certo? Eu estou fazendo o que o pai gostaria de ter feito, pai, mas eu estou fazendo isso hoje para realmente restabelecer a verdade. Eu já paguei, tá certo? E o Marco Antônio pagou por isso também. Na verdade, não houve desvio, Dejanir. Não houve desvio, mas vocês não conseguiram provar. O problema foi que, não conseguimos provar, porque os documentos que nos absolvia, nos inocentavam, o meu pai destruiu na melhor das boas intenções. Certo. Mas para o Ministério Público e o STF ficou fácil. Uai, cadê os documentos? Cadê a comprovação? Roubaram 8 milhões de reais. Natan, eu espero não ter interrompido aí, depois a gente volta se eu interromper. E se tiver algum ponto que precisa esclarecer, porque a gente vai indo aqui e esquece de alguns pontos, né? 2013, você foi submetido a um julgamento, a uma votação no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, você passou por um julgamento lá, para ver se autorizava o STF a mandar prender você, alguma coisa assim. Você passou por 2 julgamentos. Um, você foi absolvido. E outro, você foi condenado. Conta para nós. Deixa eu contar então, sobre isso aí. Agora nós vamos falar de STF, né? Nós vamos falar de STF lá no relacionamento que eu, após ter sido deputado federal. Mas antes de mais nada, eu preciso falar uma coisa aqui interessante, importante, que depois que eu fui preso, né? Na verdade, eu não fui preso, eu me entreguei, né? Eu fui muito macho. Eu me entreguei, eu não fugi. Tá certo? Quando o STF decretou a minha prisão, eu fiquei 3 dias apenas para recompor a pancada. Inclusive, esses 3 dias me procuraram, a Polícia Federal me procurou Brasília todinho, não me encontrava. Eu fui acolhido, vou falar agora, isso aqui Pode falar. Depois... Ninguém sabia. Isso aqui eu vou falar... Gente. Isso aqui é inédito. Quem te protegeu? A Polícia Federal queria saber aonde que eu me escondi, porque eles fuçaram Brasília inteirinha em 3 dias e não me encontraram. Mas eu não ia falar para eles também. Hoje eu posso falar. Um deputado federal do Rio Grande do Sul, eu não vou dizer o nome dele porque é dispensa, né? Ele era vizinho de gabinete meu. Nesse dia que eu estava assistindo lá do meu gabinete, assistindo o julgamento lá do STF, porque lá no gabinete tem uma televisãozinha, né? A gente acompanha tudo. E nesse dia, 28, olha o dia, 26 do 8 de 26 do 6, perdão. 26 do 6 de 2013, eu estava no meu gabinete assistindo a sessão. Quando me condenaram, quando até aí, finalmente, expediram a ordem de prisão, eu vendo aquilo lá com meus olhos, eu no gabinete, a 100 metros do STF. Rapaz, quando eu vi aquilo lá, que expediram uma ordem de prisão, eu adormeci na cadeira. Uma cadeira semelhante a essa aqui. A depressão foi tão forte que eu adormeci na cadeira. Se chegasse a polícia ali, eles iam me encontrar dormindo, porque eu adormeci. E interessante, ó, nesse adormecer meu, eu tive um sonho. Sabe, um sonho, tudo inédito aqui, tá? Eu tive um sonho. Eu sonhei, isso tudo muito rápido, né? Eu cochilei ali e sonhei que viria um grande... César, né? Nem por isso eu contei. Um grande pássaro me pegou. Sonhei, sentado na cadeira. Depois de emitida a ordem de prisão contra mim. Um grande pássaro veio e me pegou pela camisa e me levou, me transportou dali. Impressionante. Quando eu acordo, quem está lá querendo falar comigo, esse deputado do Rio Grande do Sul, meu amigo ele, entrou, falou, Natan, o que está acontecendo? Aí contei pela história e tudo, ele falou, bora pro meu apartamento. Bora pro meu apartamento. Ele me acolheu. Fiquei 3 dias na casa desse. E esse grande pássaro era ele. Ele que me tirou dali, esse deputado federal. Ele me tirou dali, porque se eu fico ali, eu ia ser preso ali. Então ele me tirou, fui para o apartamento dele, fiquei 3 dias no apartamento dele, até organizar as coisas, e depois de 3 dias eu marquei o local e o endereço com a Polícia Federal. Falei, ó, vocês vão em tal lugar, em tal rua, nesse horário que eu estarei lá esperando vocês. E assim foi feito.
no final da tal de rua W3 em Brasília. Eu cheguei lá, eles estavam lá e me apresentei e me levaram pro presídio, né? Foi isso aí. Então, Você perguntou, desculpa, eu acho que eu perguntado viajei sobre aqui. 2013 tá. e o julgamento, porque o seu caso foi submetido Pois é. Então, ao Congresso, né? Tá. Então, 2005, eu fui eleito deputado. Fui eleito, não, eu era suplente, né? Assumi. Suplente do Confúcio. Suplente Você elegeu prefeito de Ariquemes. em Ariquemes e o Natan assumi a vaga dele. Confúcio, Como titular. Como titular, isso em 2005. Nesse momento o processo subiu lá para o STF e ficou lá parado. Ficou parado lá. Mas eu sempre apanhando da mídia. Sempre apanhando. Porque houve um desvio, sempre apanhando da mídia, né? E no Estado também. Aí, Dejanir, esse processo em 2010, ele começou a ir para pauta, para julgamento, esse processo. Para pauta. Foi umas 10 vezes para pauta e retirou. Até que o momento, ele foi para pauta e já tinha dia marcado para o julgamento. Isso em 2010, eu ainda estava no mandato como deputado federal, tinha ido numa reeleição e ganhado já. Em 2010 teve eleição. Eleição. Foi eleito. E eu fui eleito sob júdice, porque esse processo já me impediu de ter, né, César, os documentos para efetivar a candidatura. O registro. Então eu concorri sob júdice. E mesmo assim fiz 43.600 e poucos votos. 43 mil vai fumaça. Em 2010, sob júdice. Se eu não tivesse problemas com a justiça naquela época e não fosse sob júdice, eu ia 70 mil votos. Você lembra das pesquisas dizia isso? Eu ia para 70 mil votos. Então aquilo me atingiu, vim para 43 mil votos. Então aí, quando foi para pauta esse processo, em outubro, 20 e poucos lá, antes do final do mês de outubro, foi para pauta. E aí, e nessa época, veja só, em 2010, corria-se um boato, né? Que a grande mídia, o que a grande mídia dizia? Que o STF nunca prendeu o deputado, e começou essa pressão. E o STF... ele precisava prender alguém. Precisava prender, até para atender a grande mídia, para jogar eu para os leões, né? Aquela questão foi em 2013 com as manifestações, né? Foi em 2013. Enfim, aí, como eu estava sob júdice, eu não sabia nem se eu ia assumir o novo mandato que eu ganhei em 2010. E naquela onda de que possivelmente eu ia ser condenado, eu renunciei ao mandato. Eu renunciei no dia 28/10/2010, renunciei ao mandato. Por quê? Porque aí, como eu não sabia se eu ia assumir um novo mandato, esse processo automaticamente teria que voltar. Como o caso do Bolsonaro agora, o Fux está dizendo isso aí, diz que o Bolsonaro não deveria ser julgado pelo STF porque ele não é mais deputado, ele não tem foro, ele não tem prerrogativa de foro. Certo. Então, e eu renunciei para não ser justamente um boi de piranha, ser pego ali como bode expiatório, e porque eu também não sabia se eu ia assumir, porque eu estava sob júdice. E se eu perdesse, se eu perdesse a liminar, eu não ia assumir o novo mandato. Então eu renunciei, até para não ir a julgamento pelos fatos de eu sabia que possivelmente eles iam me condenar. Como de fato me condenaram. Aí, Dejane, como eu renunciei, mas eu renunciei num precedente do próprio STF. Antes de mim, renunciou Eduardo Azeredo, que é deputado federal. Antes foi o Ronaldo Cunha Lima. Perdão, Ronaldo Cunha Lima, perdão. Ronaldo Cunha Lima é ex-governador da Paraíba? Isso. Ele renunciou, ele era deputado federal, renunciou. O processo dele desceu para a primeira instância. Eu falei, se ele renunciou, o processo dele desceu, se isso já é uma jurisprudência do STF, portanto eu vou fazer o mesmo. Só que a minha renúncia, eles não aceitaram a minha renúncia. Tanto é, olha, você vê como é que era para ser pego mesmo. Eles não aceitaram, me julgaram um ex-congressista, julgaram um ex-deputado. Eu não tinha mais foro privilegiado.
Eu queria ser julgado pela instância de Rondônia, porque eu sabia que aqui não haveria perseguição, aqui não tinha caça às bruxas, aqui não tinha que jogar aí os leão comer, porque aí a grande imprensa batia no STF, porque eles não condenavam ninguém. Tanto é que disseram depois que eu fui o primeiro deputado a ser condenado após a redemocratização. Então aí foi o primeiro erro. Preso durante o mandato. Durante o mandato. Então esse foi o grande erro do STF ter me julgado. Inclusive o Marco Aurélio, e se eu não me engano o César Peluso. Celso de Mello. Não, Celso de Mello. O Celso de Mello e o Marco Aurélio, na hora de julgar lá que chegou a minha renúncia, eles disseram, olha, o deputado, mesmo se nós tivéssemos começado o julgamento dele e chegado a carta de renúncia, teria que parar o julgamento. Mas como eu era a carta marcada, ainda vamos entrar num outro assunto também, tinha um suplente do PMDB que queria assumir meu lugar. Tá, Natan, então é o seguinte, como o tempo está passando, passou de 1 hora, gente, mas nós vamos continuar, tá? Vamos continuar mais um pouco. Pode ser, Natan. O Natanzinho aqui, que é o operador, tá? Nós estamos com o Natan aqui e o Natan ali, pessoal. Então, vamos falar disso aí. Vamos. Quem era o suplente? Porque tinha um suplente na época que ficava em Brasília e ele tinha muita influência. Foi o cara que caçou o Collor, não foi? O Amirlando? O Amirlando, não foi? O Amirlando era o suplente. Era o relator. Ele Ele foi o relator do processo. Ele tinha influência em Brasília e ele era suplente do Natan. E ele ficou em Brasília trabalhando para que essa cassação acontecesse, Natan. Essa história todo mundo sabe, a imprensa sabe, qualquer jornalista, qualquer político de Rondônia conhece essa história. Quer falar um pouquinho disso? Bora lá. Dejane, então, isso aí já é 2013, né? Eu fui julgado e condenado em 2010. 2010, né? Depois que a Maria falou, eu não preciso nem ficar repetindo, né? Eu não cometi nem participei de nenhum desvio, nem eu e nem meu irmão. Aconteceu o que aconteceu aí. Certo? Então, em 2010 eu fui julgado, condenado, e só que esse processo ficou lá em fase de recursos e tal. Tanto é que a ordem de prisão saiu em 2013, 3 anos após a condenação. Eu fiquei sendo deputado federal até... porque aí eu assumi o novo mandato. Eu renunciei, tá? E aí assumi o novo mandato e consegui continuar do mandato. Então, em 2013, quando saiu aquela ordem de prisão e eu me entreguei, fui lá cumprir essa pena, eu deixei de ser deputado federal, e aí marcaram uma sessão porque o Congresso tem que deliberar sobre a perda de mandato. Se o deputado, se ele perde ou não o mandato. A Câmara também tem que deliberar sobre a decisão da Justiça. Certo? Vamos lá. Então, em 2013, quando houve a primeira sessão marcada para julgamento do meu mandato, essa sessão ocorreu 28/8/2013, guardou bem? 28/8/2013 foi a sessão marcada para deliberar sobre a perda ou não do mandato. E nesse dia, e os meus advogados à época, e eles não quiseram ir me defender na Câmara, fazer a minha defesa. Eles disseram que não queriam o nome deles envolvido em derrota, porque dificilmente eu escaparia de um julgamento desse, preso com acusações gravíssimas como essa, dificilmente eu escaparia. Então eles não quiseram ir lá. Aí, eu estava preso. Foi você que foi lá, César, com o Serginho? Então, Natan, o advogado também do Natan. Para esclarecer, né? Quando saiu a ordem de prisão, eu não era o advogado dele. Certo. Ah, tá. Eu vou esclarecer isso aí. O César já era advogado. Já era advogado. Mas não era advogado do Natan. Nesse caso, que é uma repercussão nacional, eu recém-formado, né? E aí, claro, se precisasse, estaria à disposição, mas como tinha advogados renomados no processo, eles continuaram. Sendo pago para isso. Exatamente. E aí, Natan, conclui aí. Conclui. Já foi, já. Então tá. Aí, nesse dia, foi o oficial de justiça lá, me intimar lá na prisão.
e disseram que os advogados não iam, mas ele foi lá e falou, olha, só que é facultativo, se o senhor quiser ir. Meu Deus, ele veio um choque, cara, porque, meu Deus, como é que eu saio de uma cadeia? Você pode pegar depois a gravação. Eu mandei para você toda a cópia da sessão, depois você examina aquela sessão que me absolveu lá. Rapaz, eu falei, pensa aí, falei, ó, isso no dia da sessão, não tinha advogado lá da época do processo, né? E aí, cara, vou, não vou, meu Deus, eu falei, volta aqui meio-dia para eu pensar. Cara, mas como é que eu ia fugir da minha defesa, né? Eu aceitei, falei, não, eu vou. Nesse momento, aí a minha família ficou sabendo que eu ia, e já o pessoal lá, os agentes penitenciários já providenciou a escolta. Aliás, a Papuda é 30 quilômetros lá de Brasília. Eu fui 30 quilômetros num camburão. Difícil. 30 quilômetros para lá, 30 quilômetros para cá. Fui chorando muito, porque vocês não fazem ideia o que é uma prisão em regime. Lá era o regime, quem entende disso, era RDD, Regime Diferenciado Disciplinar. Deve ter sido orientado pela relatora do meu processo para me castigar nessa solitária onde eu fiquei. Fiquei 6 meses sem ver o sol, sem ver a lua. Eu não sabia quando era noite nem quando era dia. Tudo lacrado. Para chegar nessa cela, tinha que passar por vários portões eletrônicos, e para chegar na cela que eu estava, tinha que abrir 2 portas de ferro. Lá eu estava lá dentro, numa cama que mal cabia eu. Fiquei 6 meses nesse lugar. Então, como é que eu ia sair dali para fazer minha defesa, cara? Sem condição nenhuma. Mas eu falei, eu tenho que ir. Eu não devo nada, eu vou para cima. Aí fui, cara, fazer a minha defesa no dia 28/8/2013. Cheguei algemado, inclusive essa foto roda muito por aí. Eu cheguei algemado lá, mas lá na Câmara me desalgemaram, né? Porque lá passaram para as seguranças da Câmara, né? E eu fui conduzido até o plenário, e quando chegou a hora do meu pronunciamento, interessante, nesse dia o Amil já estava lá para assumir. Porque ele contava que eu ia ser cassado. Uhum. Ele andava nos corredores da Câmara, dizia que ia assumir meu lugar, Eu sei porque eu andava lá, eu andava, onde ele passava, o pessoal falava, ó, o fulano passou por aqui, disse que vai assumir, disse, você vai rodar. Então, ninguém esperava que eu ia ser absolvido. E ao final do meu discurso, eu disse tudo isso aqui no meu discurso, menos que o pai tinha a participação do meu pai. Eu nunca disse isso. Certo. Eu eu não menti, eu ocultei esse lado do meu pai, que eu não queria expô-lo até eu cumprir essa pena. Certo. Aí, Dejani, resultado da sessão, não houve voto para cassação, ou seja, absolvição. Certo. Porque era 513 deputados, teria que ter maioria absoluta. A maioria absoluta é quanto de 513? 257, se não me engano. Certo. Não teve essa votação, ou seja, mais de 250, grande parte deles votaram para não me cassar, e outra parte nem compareceu porque não quiseram participar também disso. Enfim, mas eu fui absolvido. Naquele dia, eu não poderia voltar para a cadeia, porque o plenário da Câmara é soberano e ele decidiu que eu ia cumprir o mandato. Mas o Henrique Alves, que era do PMDB, aliás, o PMDB na época foi covarde comigo. O Henrique Alves, ele era o presidente da Câmara, está conduzindo a sessão, ele era do PMDB. Então já tinha ali uma articulação para o suplente assumir. Sim. O Henrique Alves não contava com a minha absolvição. Eu não podia mais ser preso. Eu devia cumprir meu mandato. Certo. Mas o Henrique Alves foi tão covarde que eu voltei para a cadeia e o suplente assumiu no meu lugar. Então estava tudo armado para ele assumir o suplente. Certo. Certo? Gente, a política, ela é um jogo. Quem entra na política sabe que tem que jogar. Entrou na política, tem que jogar. Então, o Natan contou a história aqui, está contando a história, a Maria veio ali, falou o que aconteceu em 98 com o processo que deu o start
enfim, o processo de mídia que deu o start no processo que deu a cassação do Natan e levou para a cadeia também o irmão dele, o Marco Antônio e outras pessoas. Então, ela contou a história, o que aconteceu. E o Natan está aqui comentando e assinando embaixo, corroborando com a história que a Maria contou aqui. E você que está chegando, de repente, o Natan disse que trouxe esse assunto agora, trazendo a história do pai dele, o que aconteceu, porque o pai dele não teve oportunidade de falar sobre isso, faleceu antes, com 11 meses depois do acontecido, ele nem foi chamado pela justiça para ouvir nem nada e morreu. Aí o Natan decidiu, os irmãos decidiram segurar o rojão e pagar por isso sem jogar a culpa no pai. Então, é o resumo dessa história. Natan, eu quero deixar o microfone aberto. Se você quiser comentar alguma coisa, resumir, falar mais alguma coisa, fique à vontade. Tá? Mas antes disso, eu quero comentar o seguinte aqui. O Natan falou no começo da questão do sistema. Existe um sistema maior do que a política. Quem está no governo, quem está na Câmara dos Deputados, todas essas pessoas fazem parte de um sistema e ali existe um jogo pesado. Né? E quem ousa entrar na política, ele sabe que ele entra para o jogo. Né? E às vezes o jogo é cruel, né? Às vezes o jogo é difícil. Natan, com você a palavra aí. Então, eu vou caminhar para finalmente aqui, Dejani, mas eu tenho que falar também aqui da segunda, porque houve uma segunda sessão. Sim. Eu era carta marcada. Teve uma sessão, você foi absolvido. Essa eu fui absolvido. E essa sessão foi dentro dos parâmetros legal. Essa primeira sessão, a lei dizia que o voto deveria ser secreto. Uhum. Regimento interno, Constituição Federal, era voto secreto. Até o meu julgamento ali foi voto secreto. E dentro das regras vigentes, legal do Brasil, eu fui submetido e venci. Eu fui inocentado nessa sessão, na primeira sessão. Mas como eu era carta marcada... Mudaram as regras. Aí marcaram-se uma nova sessão. Certo. Pelos mesmos fatos. Um novo julgamento. Um segundo julgamento. Como se anulando o primeiro. Absurdo isso. Como se anulando o primeiro. Não, mas o cara tem que ser cassado. Agora, como é que faz? Ele ganhou. Vai ficar assim? Aí, o Henrique Alves marcaram uma nova sessão covarde, ilegal, injusta, errada, porque eu já tinha sido absolvido. Agora montaram um esquema lá, montaram uma sessão macabra para me caçar. O que foi? Então, como é que nós faz agora? Porque no voto secreto ele ganhou. Então, é o seguinte, vão mudar a Constituição Federal. Mudar a Constituição, mudar o regimento e passar o voto aberto. Porque no voto aberto, os deputados, que esse povo, né, tem todo mundo, a grande maioria tinha processo no STF, e eles, no voto aberto, vai aparecer o nome deles lá, que votou contra ou votou a favor. A grande mídia vai arrebentar quem votar a favor. E também o STF também, né? Ia ficar numa situação complicada. O Henrique Alves, ele tinha muitos processos lá no STF. Então ele tinha que fazer uma média lá, porque depois dessa votação, da cassação, é muita história. O Henrique Alves foi preso, tudo. Ele tentou jogar em cima de mim para livrar o couro dele. E nessa sessão que foi marcada, a segunda sessão, aí mudaram o regimento interno, mudou a Constituição Federal, voto aberto. Nessa votação aberta, aí fica difícil para mim, né? Porque os deputados iam ser expostos no painel eletrônico. E quando eu fui lá nessa sessão, mas eu já sabia, os colegas me chamou lá, uns 50 deputados, Dona Dom, essa não tem como votar para te absolver, porque senão o nosso pescoço vai rolar. Porque o voto é aberto. Foi uma forma de constranger os deputados, pressionar, e a Globo em cima, e a grande mídia em cima. Tá certo? Aí o voto foi aberto, eu falei, isso é covardia, né?
mudar as regras do jogo no mesmo jogo. A regra do jogo tinha que ser aberto, secreto, né? Mas abriram para justamente os deputados não ter como não votar, mesmo contra a vontade, porque os mesmos já tinham me absolvido. Mas no voto aberto ia expor os deputados, né? Ia na justiça, na mídia, porque todos eles tinham processo. E assim foi feito uma sessão covarde. Nessa segunda sessão, para mim não valeu a sessão, porque ela foi uma sessão perseguição. Ela tinha o objetivo de me caçar, mesmo a custo de contrariar a lei. Aí onde eu fui caçado. E a grande mídia só deu divulgação na cassação. A absolvição, mas poucas pessoas ficaram sabendo. Olha aí. Natan, você está aqui para falar a sua versão da história e você tem todo o direito de falar. O que eu entendi é o seguinte: vocês ousaram. Eu acho que o resumo está mais ou menos por aí, que é a história que todo mundo conhece em Rondônia. Vocês ousaram enfrentar... Vim para a política, né? Entrar na política, primeiro. Entrar na política, ousaram entrar na política, que é um campo marcado por jogadores experientes e antigos. E em 98 vocês desafiaram o sistema, lançando uma candidatura ao governo, uma federal e outra estadual. 3 meninos, né? 3 meninos, 30 anos. Gente, quem tem 30 anos hoje, cara? Eu tenho filhos com 30 anos, são meninos. O Marco Antônio tinha 21, você tinha 28 e o Melco 30. 30, 31. 3 meninos resolveram desafiar o sistema. Você acha que isso, por conta disso, veio a paulada? Foi, por conta disso. Por conta disso, né? Aí a nossa ascensão, o nosso crescimento assustou esse pessoal. E as pessoas que estão lá em cima, eles não querem perder o posto para quem está chegando. Então aí usa de má fé, de traquinagem, usa usa o poder que eles usa têm. o poder que tem para abafar, para jogar para baixo quem está chegando. E cortar a cabeça, e cortar a cabeça de quem bota a cabeça de fora. Mas nós, em momento algum nós desistimos. Nós estamos aí firmes, viemos para a luta, em que pese toda essa perseguição contra nós, contra mim, mas nós jamais vamos desistir do nosso sonho, do nosso projeto. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outro texto diz que nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade. Então nós estamos firmes e fortes e sabedor de que Deus está conosco. Deus está comigo, eu tenho certeza disso. Muito bem, Natan. Pessoal, quer falar mais alguma coisa? César e Cefanes e Natan Donadon, obrigado pela presença de vocês aqui. Deixa eu só fazer 30 segundos Fique aqui, à né? vontade. Vale ressaltar, dentro disso tudo, da questão política, né, que vocês comentaram aqui, e das ilegalidades para que desse o meio para que se executasse essa prisão, né? Então, foi passado por cima de vários pontos, do contraditório, da ampla defesa, né? Aí nós vamos entrar numa seara muito grande jurídica, né? Que quando um processo chega numa instância como o STF, você não tem para onde correr. Eles julgam da forma que eles querem e eles vão dizer que está correto e você tem que aceitar. Então, esse processo, a ação penal 396, ela é uma aberração jurídica, né? Se pegar qualquer professor de processo penal aí e estudar essa ação, ele vai ver que é uma aberração jurídica o que aconteceu ali. Então, só para deixar isso consignado aqui. Muito bem. Então, olha só, pessoal, eu sou jornalista desde 95, atuante. E eu sei que existe a meritíssima imprensa, aquela que julga, né? Mas hoje, com o advento da internet e das redes sociais, também as pessoas... Todos se acham no direito de julgar quem queira julgar. Mas é interessante, muito importante, que se ouça o contraditório, né? É importante que se ouça o contraditório, a versão de quem está sendo acusado ou julgado, ou até mesmo condenado. É importante que se faça isso. Independente se for o Natan, o César, eu, você, qualquer político, todos nós, todos, você... Qualquer um tem direito à ampla defesa e ao contraditório.
Beleza, pessoal? Mais alguma... Tá ok, Natan? Dejanir, eu quero agradecer você, agradecer o Rondônia ao vivo, né? A pessoa do Paulo, né? Paulo Andrioli era para estar aqui, mas ele está com Covid. Ele foi convidado para estar conosco. Aí ele está de máscara hoje, né? Paulo, um abraço aí. O Paulo é o cara nota 10, o Paulo. Olha, ele abre esse podcast aqui para quem quiser transmitir qualquer mensagem, conversar, bater papo, tiver algum assunto, está aberto aqui, nesse horário e em outros horários, porque tem vários podcasts que acontecem aqui no Rondônia ao Vivo. Pode conferir. Eu quero assim, fazer as considerações finais, né? É isso? Certo. Quando eu deixei de ser deputado federal, tiraram o meu mandato covardemente, ali prejudicou muito a minha região do Cone Sul, o estado de Rondônia, né? Porque nessa covardia que fizeram comigo, eu deixei 3 mandatos, o Cone Sul ficou sem deputado federal. E quando eu era deputado federal, foi a época que mais prosperou, teve mais prosperidade o Cone Sul, porque quando as emendas ainda eram poucas, não chegava a 10 milhões por mês, mas eu na época... Por ano. Por ano? 10 milhões por ano? É por ano, por ano. Era as emendas. Mas eu hoje ultrapassa milhões. Hoje é então, mas eu corri atrás também de recursos extra, né, que não era emenda e tal. Então, eu coloquei muito recurso na minha região, né, como deputado federal. E essa injustiça que foi feita comigo prejudicou não só a minha família, como também a minha região, né? Tá certo? Queria dizer isso e também dizer que eu tenho 2 filhos, né? E na época, Rebeca e o Natan. A Rebeca e o Natan. E quando eu saí do mandato, a minha filha, eu que pagava a faculdade dela, de medicina, né? Quando eu deixei de ser deputado federal, ela terminou pelo FIES. Tanto se eu tiver dinheiro, eu ia continuar pagando, né? E o Natanzinho, que veio depois, né? Ele fez toda a faculdade dele pelo FIES. Bacana. Entendeu? Olha aí. Porque não tinha condição de pagar. Tá vendo? Programas sociais que ajudam pessoas aí, o FIES, né? ProUni, enfim, tem muitos programas bons aí. Dá uma estudadinha sobre isso e serve para você também, para fazer uma faculdade e tal, seu filho. É isso, Natan? É isso aí. Pessoal, obrigado mesmo pela audiência e desculpa, começamos atrasado um pouquinho, mas semana que vem estaremos no mesmo horário, 15h30, nas terças-feiras. Abraço!